Olá, eu sou Ana Luísa Silva e eu vou apresentar sobre o meu projeto de pesquisa Caracterização do concreto com agregados de resíduo de concreto em temperatura ambiente e após situações de incêndio, sob a orientação do professor Dr. Renato Silva Nicoletti. O pontapé inicial para a pesquisa foi a geração de resíduos pela construção civil, que gera milhões de toneladas anualmente, que leva também a um debate sobre a sustentabilidade. E a reutilização desses resíduos de construção e demolição como agregados de reciclado de concreto, o ARC, ele podem ser uma solução eficaz para mitigar esses impactos negativos. Mas isso também leva a uma série de questões, como os impactos do ARC nos concretos. Então, eles podem apresentar diferentes desempenhos dependendo do teor de substituição, da finalidade desse concreto e das condições às quais esse concreto é exposto. Então, o objetivo da pesquisa foi caracterizar o comportamento mecânico do concreto com agregador de resíduo de concreto em diferentes situações, trabalhando com essa variabilidade de teores de substituição do agregado graúdo, uma análise em diferentes idades e o comportamento mecânico em temperatura ambiente e após a simulação de incêndio. Foi feita uma análise e revisão da literatura, com a filtragem dos 10 trabalhos mais citados e também dos 10 trabalhos mais recentes nessa área, e seguida por uma etapa experimental com a definição dos teores de substituição desse agregado graúdo, então é o 0%, que seria o traço referência, 15, 30, 45, 60 e 75% de substituição do agregado graúdo pelo ARC, e o traço unitário padrão de 1 para 2 para 3, com um teor de aguacimento de 0,6, adotado devido ao pressuposto da alta absorção de água pelo agregado reciclado. A confecção dos concretos se deu em 6 concretagens, com a produção de 18 corpos de prova em cada uma, e o processo de concretagem foi primeiro com a mistura dos materiais secos, e após isso foi adicionada a água. Os ensaios foram feitos tanto no estado fresco, que é o caso do ensaio de trabalhabilidade, quanto no estado endurecido, com os ensaios de resistência à compressão axial, atração por compressão diametral e do módulo de elasticidade dinâmico, feito tanto pelo sonelástico quanto pelo ultrassom. E aqui tem um fluxograma para explicar mais sinteticamente esse passo a passo, com os ensaios aos 14 dias sendo feito apenas com amostras em temperatura ambiente, mas aos 28 dias sendo também ensaiadas amostras expostas à temperatura de 300 graus Celsius e 600 graus Celsius para simular essa situação de incêndio, além das temperaturas ambientes. Os resultados gerais quanto à compressão axial nos 3 casos analisados demonstram uma redução média de 58,7% das amostras expostas a 600 graus Celsius em relação às amostras em temperatura ambiente. Já quanto à resistência à tração diametral, essa redução média de 91,5%, também comparando as amostras em temperatura ambiente com aquelas expostas a 600 graus Celsius. Já quanto ao módulo de elasticidade dinâmico, nos 3 casos analisados por meio do Sonelastic, as amostras expostas a 600 graus Celsius elas não excederam 5 GPa, e a maior queda registrada foi a do traço T45, com 60,2% de redução. Já o módulo de elasticidade dinâmico obtido por meio do ultrassom, ele revelou uma redução ainda maior, com uma redução média de 98%, das amostras em temperatura ambiente para 600 graus Celsius, com as amostras expostas a 600 graus Celsius não excedendo nenhum GPa. Algumas conclusões que podem ser tiradas da pesquisa foi quanto ao impacto do ARC no desempenho mecânico do concreto. Então, com exceção do traço T45, as demais amostras não apresentaram um ganho significativo de resistência mecânica de 14 para os 28 dias. E quanto ao módulo de elasticidade dinâmico, eles apresentaram quedas progressivas conforme o teor de ARC na mistura aumentava, então o traço T75 foi o mais afetado. Também apresentou uma significativa perda no desempenho mecânico em situações de incêndio, então as amostras expostas a 600 graus Celsius apresentaram os piores resultados, e essas perdas foram mais expressivas no ensaio de tração diametral. Quanto ao ajuste de teor de aguacimento da mistura, como a absorção de água pelo ar que se mostrou menor do que a esperada, a adoção de uma relação aguacimento menor pode ser interessante para a obtenção de uma possível resistência maior. E esse foi o projeto de pesquisa. Obrigada.